Olá, pessoal. É, Sempre quando eu estou fazendo algum trabalho com os meus alunos, seja tipo uma tese, uma dissertação ou um artigo, alguma coisa assim, eu sempre converso muito sobre como produzir as figuras para deixar de um jeito que, tipo, eu percebo que os editores acham mais bonito, ou gostam mais, etc. Então eu costumo dar algumas dicas sobre como fazer as figuras de um jeito que, na minha opinião, fica mais claro de entender, etc, né? Fica mais bonito esteticamente. E aí são sempre as mesmas dicas, então por isso eu decidi fazer esse vídeo agora. O público-alvo seria meus alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, etc. Mas assim, se vocês também quiserem passar esse vídeo para outras pessoas, não tem problema também. Podem mostrar para quem quiser aí, certo? Mas é um vídeo com dicas sobre como construir figuras de uma forma que eu percebo que os editores dos jornais costumam gostar mais, sabe? Então, vou colocar aqui, para poder fazer as figuras, eu vou usar esse programa chamado QTI Plot, mas esse é um programa gratuito que ele costumava ser gratuito, hoje em dia eu acho que ele só tem uma versão de teste, sabe? Você tem alguns minutos para usar. Mas esse é um programa que ele é como o Origin, sabe? Então, as coisas que eu vou mostrar aqui, vocês vão ver que é parecido com algumas funcionalidades que tem nesse programa Origin de produzir figuras também, certo? Agora também, assim, as dicas que eu vou dar são dicas só de estética. Eu vou mostrar como fazer isso no QTI Plot, mas a ideia da estética da figura você pode repetir com qualquer ferramenta que você use para produzir figuras. Se você faz sua figura no MATLAB ou no Python ou alguma coisa assim, é só você, tipo, tentar fazer mais ou menos com a mesma estética que eu estou sugerindo aqui, e aí eu imagino que vai dar certo, vai ficar bonita a figura, viu? Então, vamos mostrar aqui, é, vou importar uns dados. Esses dados aqui, eles não representam nada de verdade, assim, eles são, tipo, são dados que eu coloquei, assim, aqui só como exemplo, sabe? Fisicamente, eles não têm nenhum sentido, não, certo? Mas eles vieram de um cálculo numérico, digamos que ele veio de um cálculo numérico, e eu tenho três conjuntos de parâmetros que são funções de uma certa variável x aqui, certo? Então imagine que isso aqui são resultados que eu obtive, talvez numericamente, ou talvez até num experimento, sei lá, você tem, sei lá, isso aqui poderia ser energia e isso aqui ser, sei lá, intensidade de luminescência para três configurações diferentes, coisas desse tipo, certo? Então você tem uma função que é tipo um y como função do x, né? E aí você vai plotar aqui, eu vou começar plotando ele como linha. Então eu vou colocar aqui uma linha, e se eu quiser adicionar outras linhas, vamos lá aqui, adicionar outras linhas, vou adicionar tudo como linha, certo? Então, ó, eu vou adicionar aqui, ele botou como default para ser linha mais símbolo. Geralmente você usa linha mais símbolo quando você só tem os símbolos que você quer mostrar que aquele ali são os únicos resultados que você obteve, e você bota linha para guiar o olho, certo? Entre um símbolo e o outro. Mas esse não é o meu caso aqui, eu vou querer só colocar as linhas mesmo, certo? Então eu venho aqui, eu escolho esses três conjuntos de dados aqui, coloco aqui. O 1 já estava, né? Então o 2, quer dizer, 2, 3 e 4 aqui. São essas três colunas que eu queria mostrar. Pronto, agora elas estão aqui. Elas já estão com cores diferentes, eu acho importante colocar cores diferentes, mas eu acho importante também colocar estilos de linha diferente, porque um do outro, né? Porque as revistas, algumas delas publicam em preto e branco, imprimem em preto e branco. Se você depender só de cor para trocar, para identificar de uma linha para outra, pode ser ruim para quem vai ver em preto e branco, certo? Então eu coloco aqui tipo sólido, tracejado e pontilhado. Geralmente as cores que eu escolho são preto, vermelho e azul, porque eu evito escolher esse verde mais claro porque eu acho ele menos, eu acho ele um pouco ruim de enxergar na impressão, na forma online. E aí pronto. Quais são as coisas que eu diria que poderiam estar esteticamente ruins nessa figura? Primeiro é que a escala que o programa escolheu para colocar no eixo X, ela está um pouco ruim porque tem um monte de espaço vazio, sabe? Tem esse espaço vazio na direita e na esquerda. Então uma coisa que eu mudaria já diretamente era eu colocaria isso aqui indo de... Eu sei que meus dados só vão de 1 a 10, aí eu boto aqui de 1 a 10 na escala do eixo X, na escala horizontal. E na escala vertical eu sei que meus dados vão até 400, tudo bem. Eles aqui eu posso deixar do jeito que está. Eu vou puxar aqui essa legenda aqui para dentro. Ó, isso aqui, uma outra forma que isso aqui poderia estar errado era se você tivesse escolhido, por exemplo, 800 aqui. Aí fica esse espaço vazio aqui em cima. Você tem que evitar esse tipo de coisa, certo? Sem botar muito espaço vazio. A não ser que você
tipo, que não interesse muito o quão curvado isso aqui tá, porque se isso aqui tiver em 800 é ruim de você enxergar essas curvaturas. Ou também se você não quiser, tipo, botar nenhuma figura aqui extra aqui em cima, talvez um esquema, alguma coisa aqui em cima, um desenho aqui em cima, pode ser importante. Mas, em geral, o ideal é você deixar só até o valor que você realmente sabe que os seus resultados têm, entendeu? Então, só vai até, se ele só for até 400, você deixa a sua escala só até 400. O que mais que está de ruim aqui? Os artigos não costumam ter título nas figuras, então eu vou remover o título. Essa escala da esquerda e a da direita não tem por que serem diferentes, elas estão iguais, tá vendo? São o mesmo número. Então eu não tenho por que mostrar duas vezes a mesma escala. Então eu vou remover isso, vou mandar ele não colocar isso também, ó, escala da direita. Vamos colocar aqui os eixos. Eu vou mandar ele mostrar os eixos, mas ele não vai mostrar os labels do eixo, que são esses números, né? Então não mostrar os labels. Pronto. Aqui em cima também, ó, note que é possível você botar uma escala em cima e embaixo diferente, e pode ser que seja importante. Por exemplo, vamos supor que isso aqui, esse eixo aqui, que no meu caso aqui é um eixo geral, mas assim, imagina que isso aqui fosse energia. Você poderia botar energia aqui em electron-volt, aí é uma sequência de números, e aqui em cima em frequência, né? Porque se você botar H vezes a frequência não dá uma energia, né? Então aqui você poderia botar frequência em hertz e energia em volts, por exemplo, em electron-volt. Ou você pode botar, se isso aqui fosse frequência, você botaria em hertz, e aqui em cima você pode botar uma outra escala, que é o comprimento de onda associado àquelas frequências, né? Aí você teria, tipo, duas informações ao mesmo tempo. Mas não é o meu caso aqui, então eu não tenho interesse em ter uma escala aqui em cima também não. Então eu também vou mandar ele não mostrar os labels da escala de cima. Pronto. Em geral, eu acho bonito quando os ticks, que são esses tracinhos, estão para dentro da figura. Eu noto que em muitas revistas o pessoal prefere desse jeito. Então, eu vou botar aqui in. Eu digo prefere, assim, é o que eu percebo quando eu vejo artigos figuras nos artigos, sabe? Mas talvez não seja só uma impressão minha, né? Mas eu acho mais bonito, assim. Eu vou colocar tudo in aqui. Pronto, os ticks agora estão todos para dentro. Eu não gosto muito quando tem muitos ticks entre um número e outro. Eu acho que fica mais bonito quando eu boto só um minor tick, que são os ticks pequenininhos, entre um e o outro aqui. Aí agora eu tenho, por exemplo, 200, 225, 250, 275, 300 e assim por diante, né? Então, nesse aqui também eu vou mandar ele botar só um minor tick entre um número e outro. E aí agora eu sei que é 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Nesse eixo aqui, eu vou colocar o título dele. Tem duas formas aqui de você colocar. Ou você pode vir aqui em eixo e trocar isso aqui. Ou você pode clicar nele e pegar aqui propriedade, certo? Isso no Qtplot. No Origin vai ter umas coisas parecidas. E se não, no MATLAB ou Python ou alguma coisa assim, você troca lá do jeito que você achar mais conveniente. Mas, ó, eu botaria aqui, por exemplo, esse eixo aqui, eu vou chamar ele de variável 1. E aí você tem que botar a unidade dela para poder ficar claro que em que unidade você está escrevendo isso. Isso é 2 o quê? 4 o quê? Entendeu? Então, pronto. Se isso aqui fosse velocidade, por exemplo, você poderia escrever assim, velocidade, e aí qual é a unidade? Você escreve a unidade que você usou, isso aí é metro por segundo, por exemplo, e aí você bota velocidade, aqui é 6 metros por segundo, 8 metros por segundo, blá blá blá. E no seu eixo daqui, você vai dizer o que é esse resultado que você obteve. Talvez fosse assim, por exemplo, energia cinética. Aí você bota energia e a unidade de energia, talvez Joule, por exemplo, né? Você poderia colocar uma coisa desse jeito aqui. Mas, como eu disse, meus resultados aqui, eles não são velocidade, não são energia, nem nada não. Aqui são resultados que não têm sentido físico, certo? Então, para deixar geral, eu vou escrever mais assim, tipo, resultado e a unidade do resultado. Aí aqui, velocidade, ao invés de velocidade, eu vou botar variável 1 e a unidade dessa variável, certo? Pronto. O que mais? As fontes aqui estão parecendo muito diferentes. Ó. Esse aqui parece que está em negrito. Eu acho que está mesmo em negrito, né? Está aqui em negrito. E esse aqui tá, não está, né? Então, eu acho importante fazer o seguinte. Deixar tudo que for de letra e número aqui sempre com a mesma fonte, certo? Então, ó, por exemplo, isso daqui eu vou alterar a fonte dela bem aqui. É importante que você escolha, eu acho importante você escolher uma fonte que seja essas que não tem serifas.
Serifas são esses tracinhos que aparecem em cima e embaixo das letras, que, se não me engano, na teoria para tipografia, ela tem a ver com uma facilidade de você ler um texto que seja um texto grande. Porque, tipo, você vai olhando aqui e aí meio que a sua cabeça vai completando umas linhas ao redor do texto e isso vai, tipo, facilitando para você ler de um jeito menos cansativo. Isso, eu não tenho certeza se é isso mesmo, mas é uma coisa parecida com isso, se não me engano. Mas como isso aqui não é um texto mesmo, isso é só é só uma palavra, né, dentro de uma figura, então você pode botar um texto, uma fonte sem serifas. Por exemplo, Arial é uma fonte sem serifas. Aí você escolhe aqui regular, e para poder não ficar itálico, nem negrito, nem nada. E eu vou botar uma fonte com um tamanho 14 aqui, já já eu vou falar dessa história do tamanho, certo? Então eu vou deixar ela assim, no bottom também, que é o eixo horizontal, a fonte é Arial, regular, tamanho 14, ok. Né? O que mais, ó? Nesses números, eu não troquei os números, né, ó? A fonte dos eixos, ó. Vou botar também Arial, regular, 14. E no bottom, Arial, regular, 14, né? Pronto. Aí agora todos estão com o mesmo tamanho, ó, todas são Arial 14, não está não tá em negrito, bold, né? Aqui também Arial 14. Essas daqui de dentro, que são as legendas das minhas linhas, também tem que estar nessa mesma característica. E aí, ó, isso tudo que eu estou falando é porque isso é importante que as figuras estejam bem regulares, certo? Tipo, as coisas que estão na figura, elas têm que ter mais ou menos tudo o mesmo tamanho. E além disso, quando você colocar essa sua figura no artigo, os tamanhos que estão aqui têm que ser parecidos com os tamanhos do próprio texto que está no seu artigo. Para não ficar muito díspare uma coisa da outra. Tipo um número gigante aqui e o texto do seu artigo com as letras bem pequenininhas. É uma coisa que fica meio feio esteticamente, entendeu? Então é bom você... Se esse número 14 que eu escolhi aqui tiver muito grande ou muito pequeno, na hora que você colocar no artigo, aí você vem aqui de novo, troca e vê qual é o número melhor para colocar aqui, certo? Tamanho de fonte melhor. Pronto, ó. Eu vou colocar aqui, eu vou dizer que eu tenho 3 conjuntos de dados. Esse L1, L2, L3 representa isso, tipo é a linha 1, linha 2 e linha 3 do meu gráfico, né? Então, esse é com o parâmetro 1 do meu cálculo, tipo, parâmetro, quando eu escolher o parâmetro 2 é outra coisa e parâmetro 3 vai dar uma outra coisa. Eu vou botar, tipo, ao invés de parâmetro, eu vou botar, tipo, sei lá, P igual a 1, aí deu aquele primeiro resultado. P igual a 2, deu o segundo resultado. P igual a 3, deu o terceiro resultado, né? Pronto, se você fizer isso, ele já vai escrever aqui assim, né? Uma outra coisa que eu acho bonitinho aqui, mas que não é obrigatório, assim, tem gente que não gosta até, é você colocar esse frame, ao invés de ser simplesmente um quadrado, você botar uma sombrazinha no quadrado. Eu acho legal quando fica assim, mas tem gente que não gosta muito disso não, viu? Então essa é uma coisa muito de questão de gosto mesmo. Uma outra coisa que eu acho importante, essas linhas, por definição nos programas, elas costumam ser muito finas, sabe? Então eu costumo colocar, ao invés de botar aqui com o tamanho, vamos ver onde é que ele escolhe esse tamanho aqui. Eu acho que é aqui, ó, em eixos. Não, ainda não é geral. Pronto, ó, line width. Aqui o tamanho que ele botou é 1. Se não me engano, isso aqui é para 1 pixel, alguma coisa assim. Eu vou botar para 2, tá? Porque eu acho costuma ser mais bonito quando fica mais firme a linha, sabe? Aí essa outra linha aqui, às vezes é porque tipo na hora de imprimir fica tão fino que você nem consegue enxergar direito as linhas do gráfico, aí não fica muito bonito, sabe? Pronto, aí agora os próprios dados eu também vou passar para 2 o tamanho deles, certo? Das linhas, ó. Aqui tinha aqui um width das linhas, eu vou botar 2 ao invés de 1, pra ficar mais bonitinho. Pronto, aí agora aqui eu diria que está mais ou menos pronto para ser terminado. A figura, assim, para mim ela já está terminada aqui, certo? Aí, quando isso aqui já está terminado, você vem aqui e bota aqui em exportar gráfico. Eu sempre dou preferência para você colocar gráficos no formato tipo PDF ou EPS, um formato que seja vetorizado. Porque esse é um formato que permite, se você botar num tamanho maior ou menor, você não perde muita resolução, entendeu? Então esse aqui eu vou escolher, vou chamar esse aqui de gráfico 1 e vou colocar como PDF, certo? Vou salvar ele em PDF.
E aí pronto, para mim a figura aqui estaria pronta. Mas imagina que você fez esse gráfico todo e a sua intenção, você resolveu isso aqui numericamente, ou obteve esses resultados no experimento e tal, e aí você queria ver uma coisa que parecesse analítico, tipo uma conta que parecesse com esses resultados que você obteve, certo? Então esses resultados aqui são uma função, né? Que função é essa? Essa é a pergunta que eu estou fazendo agora. Então, ó, uma forma de você ver que função é essa é o seguinte: se eu escolhesse essa escala como uma escala ln e botasse aqui um eixo x, né, o eixo x aqui, e essa aqui é uma escala que é o ln de y. Vamos ver o que é que isso aqui vai me representar. Né? Eu vou botar aqui para adicionar um texto só para discutir uma coisa aqui com vocês enquanto eu escrevo esse texto aqui, certo? Ó, imagine que a sua função que deu lá é uma função numérica ou é um resultado experimental, sei lá. Mas vamos supor que ela desse, por coincidência, ela deu uma coisa tipo assim, ó, o y que você obteve cresce exponencialmente com x. Ele cresce com tipo 3 vezes x, por exemplo. A função que você obteve era uma coisa assim. Então vamos supor que você não plotou y como função de x. Você agora plota logaritmo de y, ln de y, é igual a... Aí o que é que ele é? Ele é igual ao ln da exponencial de 3x, né? Só que o ln da exponencial é o próprio 3x, né? Então, se você plotasse uma coisa que não é o ln de y, que é um y', que é igual ao ln de y, essa função vai ser linear. Então, se eu fizer esse gráfico que eu coloquei aqui e ele for linear, é porque essa função que eu coloquei é exponencial, né? E aí eu estou vendo aqui que ele não está linear. Então, os números que eu coloquei não estão uma função exponencial de um para o outro aqui. Então, vamos tentar uma outra coisa. Imagina que o y, ao invés de ser exponencial de x, ele é x elevado vamos botar aqui umas letras aqui, n e a x elevado a n, não é isso? Aí eu pego e boto, ao invés de ln, eu boto um log numa base qualquer do y. Isso aqui vai ser o log do a vezes x elevado a n, não é isso? Pronto, só que o log de a vezes x elevado a n é a mesma coisa que, vou botar log de y, isso aqui é log de a mais log de x elevado a n, né? O log de x elevado a n eu ainda posso escrever assim, né? N vezes log de x, é isso? Então imagina que agora eu não estou plotando mais o y e o x, eu estou plotando um y', que é o log de y, e aí isso vai ser igual a log de a, que log de a ele é um número, né? Eu vou chamar esse número de m, por exemplo, mais n vezes, e ao invés de plotar x, eu boto log de x, aí vai ficar x'. Aí o que é isso? É uma função linear, né? Então, se a minha função que eu obtive for uma lei de potência, quando você plotar em log e log, isso aqui vai dar uma função linear, né? Vamos ver se isso aqui vai acontecer quando eu fizer o meu gráfico, certo? Eu botei esse textinho aqui só para vocês entenderem o que eu estou fazendo, mas a gente não vai precisar dele no gráfico mesmo, não. É só uma explicação, certo? Então, vamos botar aqui que ao invés de ser escala ln, é uma escala log. Aí, e aqui vai de 1 a 10, eu vou botar também uma escala log da base 10 também. E aí, olha só, meus resultados que estavam aqui estão parecendo linear, né? Não estão bem linear não, mas está quase linear. E aí, eu posso agora colocar, por exemplo, posso até botar uma função para ver que função é essa. Eu acabei de ver que isso é muito parecido com uma função linear, né? Então, vamos botar aqui uma função assim, por exemplo, 2 vezes x, é uma função, é uma lei de potência, né? Vamos supor que aqui a minha função que descreve isso é tipo uma lei de potência que é 2 vezes x elevado a, vamos chutar aqui, 2, por exemplo. 2 vezes x elevado a 2. Então, ó. Tem uma coisa que eu fiz errado aqui. Eu coloquei o eixo, ele aqui botou duas funções ao mesmo tempo. Vamos botar aqui só uma aqui. O eixo aqui tem que ir de 1 até 10 na minha função, certo? Quando eu construir essa função, tem que ser uma coisa assim. Tá aqui, ó. A minha função, eu vou botar uma cor melhorzinha para ela aqui, para a gente enxergar melhor. Talvez amarelo escuro. Pronto, ó. Ela está quase no formato dessas outras. Essas outras não são funções de verdade, né? Elas são números que eu obtive no experimento. Então, talvez fosse bom eu colocar agora como só o scatter, que é só os símbolos, certo? Só símbolos que representam os números que eu de fato obtive no meu estudo. Esses números parecem essa linha, né?
Você vê que a minha linha ainda está com a inclinação um pouco ruim. Então vamos dar uma melhorada aqui na inclinação. Talvez ao invés de 2, eu possa botar 1.5. Vamos ver aqui, ó. Tá, agora está melhor, né? Agora ficou um pouco mais baixo. Vamos chutar aqui 1.6. Talvez seja melhor 1.6. Pronto, ó, essa inclinação parece mais ou menos com a dessa daqui. E aí você pode colocar aqui, por exemplo, 4. Se você fizer isso, ó, eu acertei mais ou menos a linha azul. Né? Como é que eu sei disso? É porque se x for igual a 1, aí o 1 elevado a qualquer coisa é 1, né? E eu sei que esse número aqui é próximo de 4. Esse do 3.4 aqui, né? Se tivesse botado 3.4, ficava mais próximo ainda, né? Pronto, ó. Aqui, novamente, ele alterou a escala. Então, o bottom aqui eu vou botar de 0 a 10 de novo. Pronto aqui. Vou botar o eixo aqui de volta. Isso aqui eu vou botar de 1 a 400. Lembra que essa era a escala que eu tinha com os meus resultados, né? Pronto. Então, aqui eu poderia até botar assim, melhor ainda essa escala. Posso botar aqui agora de 2 a 400, de 3 a 400, que esse é o menor número que eu tenho ali. Pronto, ó, você vê que agora está com bem pouco espaço vazio, tem uma função aqui que bate mais ou menos com os meus resultados, né? E aí, pronto, essa é uma segunda forma de escrever esse resultado, né? Eu poderia, por exemplo, agora gravar também isso aqui para ser tipo um segundo painel na minha figura. Vou chamar ele aqui de gráfico 2, né? Pronto. Aí notem que agora, ó, eu tenho esses gráficos aqui, 1 e 2, né? Do jeito que eles estão aqui, eu consigo abrir eles, como eles são vetorizados, eu posso abrir eles com esse Inkscape, por exemplo, certo? O Inkscape é um programa que trata figuras vetorizadas, e aí você vai poder, tipo, mexer em coisas neles. Aí vocês vão ver agora aqui a vantagem de você ter uma figura vetorizada. Eu vou colocar aqui o documento para ser uma figura A4, para poder dar mais espaço para fazer as coisas aqui. Imagina que você quer esse gráfico e quer o outro também na mesma figura, ó. Aí eu vou botar aqui para ele importar. Vou importar aqui daquela pasta gráfico 2 aqui, ó. Pronto, ó. E aí agora, ó, esse nome resultados aqui está se repetindo aqui, sabe? Então isso é uma coisa muito legal. Eu podia ter simplesmente botar em um deles só, né? Então aí agora, eu tenho que ir lá e voltar e fazer tudo? Não, ó, você poderia botar aqui só desagrupar a figura, porque ela é um vetor, então ela tipo tá, os elementos estão separados nessa figura, entendeu? Aí eu posso tipo desagrupar até encontrar só esse textinho aqui. Aí agora eu consigo deletar ele, entendeu? Eu posso até, por exemplo, desagrupar e botar só o nome variável 1 no meio dos dois, mas acho que isso aqui não vai ficar muito bonito não, se eu fizer isso. Eu vou aqui agora agrupar tudo de novo e vou mandar ele ficar mais perto. Você agora pode botar, por exemplo, vou deixar eles mais ou menos alinhados. Você pode agora botar, talvez, por exemplo, labels A e B aqui, né? Ó. A e B. Agora, lembrem que todas as labels do gráfico precisam ter a mesma fonte, mesmo tamanho e assim por diante, certo? Então, se você for fazer isso, você vai ter que ver que ela já está em Arial. Talvez o número 14 seja mais parecido com o que eu tinha botado lá, né? Ó. Então, vem aqui Arial 14. Esse aqui também está em Arial 14 agora. E aí, pronto. Posso botar esse label aqui, esse label aqui. Eles estão mais ou menos no tamanho certo, né? Talvez você possa pôr aqui. E aí, pronto. Então, você pode... Do jeito que está aqui, tá ruim, porque ele não tá num lugar muito legal da figura, né? Você poderia botar aqui, talvez, ó. E aí pronto, talvez puxar isso aqui um pouco mais pra frente, né? Acho que aqui já vai ficar mais ou menos ok. E aí pronto, agora que tá pronto, você vem aqui e salva isso aqui. Você vem no salvar como... que eu tô em editar. Pronto. Salvar como, e aí você pode salvar como gráfico final em PDF, né? Pronto, agora quando eu abrir aqui na minha pasta, eu tenho agora esse gráfico final que ele está pronto já para
para ser colocado no artigo já, tipo, tá visível e etc, né? E é isso. Então, qualquer coisa, se eu me lembrar de alguma outra dica para formar figuras aqui, eu gravo outro vídeo aí e dou mais dicas para vocês. Então, obrigado pela atenção. Até mais.